Bom, primeiro veio o acordo da presidência da CPMI e do INSS com o STF. Depois veio a decisão de André Mendonça. Vorcaro não é obrigado a comparecer na comissão. Com a brecha da lei, a cadeira destinada ao banqueiro em audiência no Senado na próxima segunda-feira pode ficar vazia. É um 7-1 todo dia, né, Berenice, que já está aqui no telão conosco. Muito boa tarde. Quais as informações que você traz para nós hoje? Bom trabalho aqui. Oi, Tawane, muito boa tarde para você também, para todos da nossa audiência. E olha, eu acho que esse 7-1 cabe muito bem nesse tipo de analogia do que acontece aqui no Congresso Nacional. Depois de uma semana parada, ao que tudo indicava, na segunda-feira teríamos essa oitiva de Daniel Vorcaro, até porque um acordo havia sido feito, ele deveria ter participado dessa oitiva na CPMI do INSS antes do Carnaval. Os advogados alegaram que por problemas de saúde ele não poderia. Eles, então, se comprometeram a comparecer e não pedir nenhum tipo de habeas corpus na Justiça. No entanto, recuaram. E ontem ainda, o ministro André Mendonça, na sua decisão, disse que era facultativo, ou seja, Daniel Vorcaro não tinha a obrigação de comparecer na CPMI do INSS. E além disso, a gente já tem a confirmação, inclusive, da mesa diretora. Recebi agora há pouco a mesa diretora da CPMI, atualizando a pauta na segunda-feira. Portanto, não irão mais convocar, ele já nem está lá constando na pauta como convocado, Daniel Vorcaro. Quem vai ser ouvido na segunda-feira é a Ingrid Moraes, ela que representa um órgão de saúde vinculado a essas investigações dos descontos dissociativos do roubo dos aposentados. Bom, e qual seria o motivo dos advogados terem decidido por não participar dessa oitiva? Isso porque também na decisão do ministro André Mendonça, ele não permite que o Daniel Vorcaro, que nesse momento cumpre uma prisão preventiva domiciliar, que ele venha para Brasília de jatinho, né, em alguma aeronave particular. Então eles querem evitar algum tipo de constrangimento vindo em uma aeronave da Polícia Federal, na condição de detido, de preso, ou até mesmo em um voo comercial por medo dele ser hostilizado no aeroporto. Além disso também, interlocutores de Daniel Vorcaro falam que ele acredita que o clima na CPMI do INSS seria hostil, apesar da oposição ter se comprometido durante os questionamentos, esses questionamentos ficarem somente na esfera dos descontos, dos créditos consignados, que é o que investiga essa comissão parlamentar de inquérito, mas que eles acabariam entrando nessa seara de qual seria a relação de Daniel Vorcaro com ministros do Supremo, especificamente o ministro Dias Toffoli e o ministro Alexandre de Moraes. Então, os advogados avaliam que Daniel Vorcaro participe talvez na próxima terça-feira na Comissão de Assuntos Econômicos, porque acreditam que por lá o clima vai ser menos tenso. Lembrando que a CAI, essa comissão, ela é presidida pelo senador Renan Calheiros e tem ali dentro dessa composição a comissão também senadores da base aliada ao governo, a exemplo do líder do PT no Senado, que é o Randolph Rodrigues. E também outros ali que fazem parte dessa base aliada do PT. Então, pode ser que na terça-feira Daniel Vorcaro compareça aqui no Congresso Nacional e seja então ouvido pela Comissão de Assuntos Econômicos. Mas vale destacar, viu, Tawane, que eles acreditam também que existem algumas comissões aqui no Congresso que, por serem ano eleitoral, estão querendo pegar carona nesse assunto do Banco Master, né? E de alguma forma ter alguma visibilidade, palanque político, isso vai acabar se tornando. Daí o interesse em convocar o Vorcaro nessa comissão presidida pelo senador Renan Calheiros. E já que você falou em 7-1, vou trazer um ponto favorável, digamos assim, né, para a transparência que está faltando aqui no Congresso, principalmente em fator dessas decisões que acabam tirando a transparência por parte do Supremo Tribunal Federal. É que o ministro
André Mendonça, ele devolveu o sigilo das informações que o Dias Toffoli havia tirado, então devolveu os documentos que dão conta sobre a investigação do Banco Master e também os dados sobre Daniel Vorcaro. Ele devolveu então esses dados que estavam sob sigilo e agora já estão nas mãos ali do colegiado da CPMI do INSS, que agora tem acesso a esse processo que até então era sigiloso, estava só nas mãos do Supremo Tribunal Federal. Tá aí o 7-1, então, para fechar a semana, viu, Tawane? Berenice, semana finalizando, mas sempre tem muita novidade. Muito obrigada pelas suas informações e até semana que vem. Bom, para comentar esses e outros assuntos, é claro, a gente tem a nossa dupla de comentaristas já pronta aqui para falar conosco. Muito boa tarde, doutora Kátia Magalhães, seja sempre bem-vinda. Boa tarde, Tawane, Serrão, nossos espectadores, sempre aqui na luta pelas nossas liberdades em grau master. Pois é. Jorge Serrão, seja muito bem-vindo ao Jornal do Oeste, boa tarde. Saudações, minhas musas, Kátia Magalhães e Tawane Catan. Pois é, vamos tocar o Jornal da Oeste, segunda edição, que hoje está com uma cara de Jornal do Fim do Mundo, aquele que parece que não vai acabar nunca, de tanta notícia braba que está entrando nele. Mas vamos até o fim, vamos nós. Pois é, hoje está bem quente. Doutora Kátia, eu quero começar com você. Quase um balde de água fria, né, se realmente se concretizar essa ausência do Daniel Vorcaro na oitiva da CPMI e da INSS e levantar alguns pontos que a Berenice citou. De fato, pode ser uma oportunidade de brecha na lei, já que o André Mendonça disse que é facultativa essa presença de Vorcaro. E não só isso, né, talvez essa oportunidade de palanque político pode sim acontecer, como a Berê bem falou. Então, eu começo com você sobre esses pontos e também o fato de André Mendonça ter devolvido aí, ter dado à CPMI, ao colegiado da CPMI, esses acessos, né? Esse acesso que até então estava em sigilo nas mãos do ministro Toffoli. Tawane, para mim foi um balde de água bem gelada. Vamos dar a última parte da Berenice, né? A devolução dos dados à CPMI. Não fez mais que obrigação, compartilhou dados que teriam que ser compartilhados. E deixando muito claro, esses dados continuam em sigilo. Ontem à noite, o ministro Mendonça também decidiu, também canetou, mantendo o sigilo e, em aspecto positivo, transferindo a custódia das provas para a Polícia Federal e concedendo, né, por assim dizer, a oportunidade aos peritos da Polícia Federal de trabalharem o que havia sido tolhido por Toffoli, de modo que as provas, pelo que eu entendi da decisão do ministro Mendonça, estou dizendo pelo que eu entendi, porque continua tudo em sigilo, e em sigilo em grau 3, conforme a decisão do ministro Mendonça, as provas passaram lá do bunker da PGR para as mãos dos peritos da Polícia Federal, e isso é bom. E onde está o balde da água gelada? Foi na parte referente ao comparecimento de Daniel Vorcaro à CPMI. Vamos do início, né? O Código de Processo Penal, quando fala em condução coercitiva, ou seja, na obrigatoriedade de levar alguém a um determinado interrogatório, ele fala em condução coercitiva de testemunha. Daniel Vorcaro, pelo menos até agora, está na posição de investigado. E esse foi o argumento principal, né? A espinha dorsal da decisão de André Mendonça, que na qualidade de investigado, Daniel Vorcaro não poderia ser obrigado a ir. Só que tem um detalhe, a lei não proíbe que ele seja obrigado a ir. Aliás, essa questão da condução coercitiva de investigados a CPIs é uma questão que tem atormentado o judiciário brasileiro nos últimos anos, enquanto há muitas decisões, a maioria, né, a hegemonia das decisões do STF vão no mesmo sentido que essa decisão do ministro Mendonça, blindando investigados, enquanto há essa postura, no STJ há uma postura dissonante. Já houve um caso em que a ministra Nancy Andrighi, do STJ, autorizou um casal de investigados, um casal de chineses,
ou seja, determinou que esses chineses fossem compulsoriamente conduzidos a uma determinada CPI lá da ALESP, Assembleia Legislativa de São Paulo, que investigava esse casal na CPI da pirataria, ou seja, tem precedente, não há propriamente uma brecha legal. Foi um entendimento de André Mendonça que contribui muito para blindar Vorcaro, porque pensem, Vorcaro, ele é investigado nesse caso Master, mas quem garante que Vorcaro também não seja testemunha em outros casos correlatos a esse caso Master? Então, é uma tremenda blindagem. Outra coisa, é mais uma interferência do judiciário na condução de uma CPI, que deveria caber inteiramente ao parlamento, afinal, está lá no artigo 58 da nossa Constituição. Os parlamentares, durante uma CPI, eles têm poderes judicantes, como se fosse um tribunal, aquilo ali. E outra coisa pior ainda, o óbvio do óbvio do óbvio. O STF não tem competência para se imiscuir nesse caso Master, porque pelo menos até agora não apareceu ninguém com foro privilegiado. Então, por que manter o assunto nas mãos do STF, nas mãos de André Mendonça? Se André Mendonça fosse um togado tão institucional quanto alega ser, ele já teria remetido o caso à primeira instância, mantendo, claro, a validade das provas já produzidas, já colhidas pela Polícia Federal, mas teria renunciado ao caso se dado incompetente. Mas não é o caso no Brasil. Infelizmente, a blindagem aqui ela é oficial e ela tem a chancela, o carimbo das 3 letrinhas, STF. Lamentável. Jorge Serrão, a doutora Kátia colocou de forma bem clara, né? Parece que não era proibido obrigar a ida, então tá aí uma possível espécie de blindagem. Eu quero te ouvir porque tem a outra oitiva, que é da Comissão de Assuntos Econômicos. Como que você vê essa possível ida nessa comissão, já que nesse caso pode ser sim perguntado, o que tudo indica, sobre a relação de Vorcaro com os ministros? Tudo agora dessa história do Banco Master é um grande jogo de cena por enquanto. As investigações voltaram a ocorrer com um pouco mais de liberdade para o lado da Polícia Federal. Mas a gente tem que insistir. O que a Kátia Magalhães lembrou, eu lembro todo dia também. O Supremo Tribunal Federal não deveria, não poderia estar cuidando desse caso. É um caso para a Justiça Comum Federal, no caso. Não para o tribunal, que é a instância máxima da constitucionalidade do país. Tá? Então, esse é um ponto assustador dessa história. Por que o Supremo está nisso? Porque houve citação de ministros e de esposa de ministro do Supremo Tribunal Federal. É por isso, só por isso, apenasmente por isso. Então a coisa fica no advérbio apenasmente, né? E, junto disso, muita mentira, muita historinha. Depoimento de Vorcaro vai trazer alguma bomba? Em hipótese nenhuma, depoimento público dele vai fazer só jogo de cena. Ele não tem a menor condição de apertar o botão contra todos aqueles que conviveram com ele e que agora estão até o hostilizando. Mas o que vamos ver aí nos bastidores é esse jogo de empurra, é um jogo de cena e um certo jogo até de extorsão. Se você me ameaçar, eu vou falar. O jogo é esse. Então, essa é a contrariedade total do princípio que deveria ser de justiça, que tinha que estar reinando nessa história. Um caso colocado sob sigilo vai criando todas as dificuldades para que o público, o investidor que foi prejudicado por esse mega golpe, possa ter certeza de que ele tem tudo sendo efetivamente apurado e divulgado. Os senadores vão ter acesso às informações, aos depoimentos iniciais do Vorcaro. No entanto, não vão poder abrir a boca sobre nada. Está tudo sob sigilo. É crime revelar aquilo que porventura possa vazar dessas histórias do Vorcaro. Mas essa história do Banco Master já se tornou tão pública, tão explícita, você sabe quem está envolvido efetivamente de poderoso nessa história. Então não resta mais dúvida nenhuma. É botar a Polícia Federal para investigar de verdade, botar os órgãos, os organismos econômicos para resolverem, verificarem as falhas que ocorreram nessa fiscalização, ver
se não temos outros bancos também oferecendo o mesmo tipo de risco, porque esse caso Master só apareceu porque um grande banco identificou uma crise, risco de crise sistêmica e botou sua imprensa amiga para apertar o botão e soltar o verbo. Foi isso que aconteceu. Então, esse caso Master é um escândalo Master que tem que ser investigado, mas não era para o Supremo Tribunal Federal ainda estar cuidando dessa história. E aí, essa demanda toda vai obrigar a classe política, que está comandando comissões parlamentares de inquérito, a promoverem um debate sobre até que ponto vai a impunidade, a injustiça e o nível de corrupção sistêmica no Brasil. Esse é o debate político que interessa. Lula, PT, Palácio Planalto, está todo mundo apavorado com esse escândalo do Master. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.